Bom dia, pessoal. Bom, da nossa aula de hoje, conforme o combinado, né, no nosso último encontro, nós vamos continuar o tema que a gente tinha iniciado, que são as reações, as funções químicas inorgânicas. Nós conseguimos ver na aula passada os ácidos e as bases inorgânicas. E também conseguimos ver um pouco aí sobre as reações de neutralização entre essas duas funções orgânicas aí. Então, hoje nós vamos dar uma continuação aí nesse tema. Só que hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, não entrar de sola com vocês já na função química inorgânica. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as chuvas ácidas e como que elas acontecem, tá? Então, para isso, para a gente falar sobre chuva ácida, primeiro eu quero perguntar para vocês o seguinte: alguém tem noção do que é? Vocês já ouviram falar de chuva ácida? Viram o que acontece quando um lugar tem muita chuva ácida? Viram, né? Muito bem. Isso daí não é nem uma novidade, né? Mas vamos ver a fundo hoje como que acontecem as reações químicas envolvidas nesse processo. Pessoal, nós vamos falar então, para falar em chuva ácida, nós temos que falar em óxidos, que é uma terceira função química inorgânica. Por que óxido, professora? Porque os óxidos é que vão formar a chuva ácida. Mas qualquer óxido? Não, pessoal. Os óxidos são classificados em óxidos básicos, óxidos ácidos, anfóteros, peróxidos, superóxidos, enfim. Tem vários tipos diferentes de óxidos, que nós vamos ver todos eles com certeza no tempo oportuno. Mas hoje, porque nós vamos falar da chuva ácida, nós vamos falar só dos óxidos ácidos, porque são eles que formam a chuva ácida. Mas como é que um óxido ácido é formado? Para ele depois transformar uma chuva em ácida. Os óxidos, eles são substâncias binárias. O que isso significa, pessoal? Significa que são substâncias formadas por dois elementos químicos diferentes, sendo que um deles sempre vai ter que ser o oxigênio. Por isso o nome óxidos. Deixa eu fazer um parênteses aqui com vocês. Quando nós estudamos a tabela periódica, nós vimos as propriedades periódicas. Uma delas, nós vimos que foi a parte de eletronegatividade. Me faltou a palavra. Eletronegatividade. Então, vocês se lembram que tem um elemento químico que ele é o mais eletronegativo da tabela periódica, não é? Qual que é, pessoal? Vocês se lembram? Aí, beleza, o flúor. Muito bem, gente. Vocês estão afiadinhos. Por que eu estou perguntando isso? Porque nos óxidos, pessoal, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo da duplinha ali, dos dois elementos. E se tiver o oxigênio junto com o flúor, então não forma óxido, forma fluoreto, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Muito bem. Então não existe óxido de flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Ok, pessoal? Muito bem. Os óxidos ácidos, que são esses que formam a chuva ácida, eles são formados de que maneira? São formados com oxigênio e um elemento químico não metálico. Ele tem que ser não metal. Porque se ele for outro elemento químico, por exemplo, metal, ele forma um óxido básico. Aí não forma chuva ácida, tá? Então, sendo o elemento químico o oxigênio e o não metal, vai formar um óxido metálico. Eu vou mostrar para vocês aqui uma reação química, pessoal, formando um óxido de enxofre, tá? Vamos lá? Deixa eu mostrar um óxido de enxofre para essa galera. Olha ali, ó. Quando nós queimamos, pessoal, ó, quando queimamos o enxofre sólido, ok? Na presença de oxigênio, vão se incorporar os dois elementos aqui, formando o dióxido de enxofre. Se o dióxido de enxofre reagir com a água do ar, vai reagir e formar o ácido sulfuroso. Mas esse SO2 continua reagindo com o oxigênio e vai formar o SO3, que ao se misturar com a água vai formar o ácido sulfúrico, que é um dos ácidos mais fortes e mais danosos que existem, tá? Então, pessoal, isso aqui acontece por quê? Como é que eu vou saber que tem enxofre lá na natureza? Nas grandes indústrias, deixa eu mostrar uma imagem anterior para vocês observarem que é a indústria. Ó, vocês podem observar aqui, tem as indústrias enormes, grandes fábricas, os grandes centros, libera muito gás na atmosfera. Os gases mais comuns liberados são os gases de enxofre, que é o S, né? Os gases de nitrogênio, o N, e os óxidos também de carbono, tá, pessoal?
Então, o exemplo que a professora colocou ali na outra slide é de enxofre. Então, o que acontece? Esses gases vão se misturar com a água das chuvas ali do meio ambiente, transformar em ácidas e vai voltar para a terra causando danos. Que tipo de dano? Principalmente, pessoal, vai prejudicar muito a saúde das pessoas, dos animais, vai destruir plantações, vai destruir monumentos, pinturas de casas, enfim. Tem lugares que as chuvas são extremamente ácidas. Se você sair na chuva, até dá aquela ardência na pele, de tão ácidas que são. Ok? Bom, diante disso, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu trouxe um material aqui muito simples, material caseiro, que a gente pode fazer com o uso de material bem simples, uma demonstração muito simples de como que um óxido de enxofre misturado com a água pode mudar o pH daquele meio ali. Então, deixa eu pegar para vocês, pessoal. Eu tenho aqui um vidro, certo? Um vidro de conserva, ok? Com tampa. O que eu vou fazer com esse vidro? Eu vou colocar nele, só um pouquinho, aproximadamente 2 centímetros, tá? De água de torneira. Ó, água de torneira, ok? Deixa eu fechar esse vidro. E dentro dessa água, pessoal, o que eu vou colocar? A água de torneira, espera-se que ela seja o mais próximo do neutro possível, certo? Então, como é que eu vou testar se essa água aqui, se ela está neutra ou se ela está com algum pH diferente, ou básico ou ácido? Tem uma solução aqui que se chama fenolftaleína. Esse reagente aqui é o indicador de pH. O que ele faz, pessoal, no meio? Ele vai mostrar para nós que pH que tem aqui nessa água. Se ele é um pH próximo de 7, abaixo de 7, acima de 7, esse pH fenolftaleína, ele vai nos mostrar se o nosso meio, com certeza, é base ou não. Então, por que base ou não? Porque se ele for neutro ou ácido, a fenolftaleína não mostra para nós, certo? Então, vamos lá. Vou colocar primeiro aqui a fenolftaleína, ó. Ela é incolor. Tá vendo? Coloquei e não teve mudança na nossa coloração. Como é que eu vou ver agora se vai mudar a cor ou não? Eu vou colocar nessa solução, nessa água aqui, uma solução de hidróxido de sódio. Lembra que nós vimos na aula passada? O hidróxido de sódio é uma, que é, pessoal? Isso, uma base, muito bem. É uma base das mais fortes que tem, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas gotas dessa base. Vamos lá. Isso. O que aconteceu com a minha solução, pessoal? O que aconteceu aqui? Ah, ficou rosa. Significa que a fenolftaleína, ela fica rosa apenas no meio básico. Então, eu não tenho ácido aqui. Então, eu ainda não tenho chuva ácida aqui. Mas eu vou produzir uma chuva ácida mostrando o quê? Eu vou mudar o pH dessa minha solução, ok? Utilizando o quê? O enxofre. O enxofre que eu acabei de mostrar a reação ali para vocês. Como é que eu vou usar o enxofre ali, pessoal? Olha aqui como que as coisas caseiras podem funcionar muito bem. Aqui tem preparado, ó, muito simples, ó, um suportezinho feito de papel alumínio, certo? O que eu vou fazer com esse suporte? Vou colocar aqui dentro o enxofre, ok? Vou queimar com o isqueiro e colocar dentro do vidro para recolher a fumaça. Aqui eu tenho enxofre, ó, enxofre em pó, sólido. Um pouquinho. Uma ponta de espátula seria apenas do enxofre, seria necessário. Vamos colocar aqui o enxofre, ok? O que nós vamos fazer com este enxofre aqui? Se é o enxofre, eu vou voltar para vocês a reação química e mostrar para vocês, ok? Olha aqui, pessoal, voltando à reação, eu tenho aqui no meu suporte o enxofre sólido. O que eu vou fazer? Vou queimar na presença do oxigênio do ar. Então, vou produzir os gases SO2 e SO3, que vão se misturar com o vapor de água do meu vidro ali e vai virar o quê? Espera-se que vire o ácido sulfúrico. A não ser que a professora está falando alguma mentira para vocês. Vamos lá? Vamos ver? Vamos queimar o enxofre então, ó. Estou queimando aqui o enxofre. Ok. Agora eu vou colocar esse enxofre queimando dentro do vidro. Ó, fechei com cuidado para não derramar. E vou recolher dentro desse vidro, vou recolher o gás que está sendo formado ali. Então, vamos observar o que acontece com essa solução aqui, pessoal? Vamos lá, ó. Tá vendo que está produzindo ali
o gás, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece aqui. Bastante gás. Ó, tá vendo? Tô tentando misturar um pouquinho, agitando aqui, misturando o líquido, essa solução aqui, com esse gás formado. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Acho que a professora pôs um pouquinho de base demais, ó. Vai ter que produzir mais queima de enxofre. Vamos lá, pessoal. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu com essa coloração rosa que tinha aqui, pessoal? Agora está incolor. Significa o quê? Que realmente esse gás formado aqui ao misturar-se com o vapor de água do vidro transformou essa água numa água ácida, ok? E é isso exatamente que acontece, pessoal. Que acontece aqui, ó, transformou em ácido e aí transforma esses gases misturados com o vapor de chuva, cai na atmosfera e cai na terra, destruindo aí todas essas coisas aí, ok? Bom, pessoal, agora é o seguinte, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Deu para observar bem? Anotem tudo que eu falei, tudo que vocês observaram, porque na próxima aula nós vamos ter que discutir sobre isso daí, ok? Mais uma coisa, a título de avaliação desse conteúdo de hoje, o que vocês vão fazer? Uma pesquisa, vocês vão pesquisar todos os países, entre os países, quais os que mais sofrem com a chuva ácida, ok? E vão pensar em algumas ideias bem legais aí para tentar minimizar o problema. Vamos ver quem vai trazer uma ideia bem legal aqui para a escola? Então, aí nós vamos fazer um debate discutindo essas ideias aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então tá. Até mais, pessoal.